divino em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou, fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom dia, meu irmão José Fábio Silva. Esse é o segundo dia da nossa campanha de oração a Deus durante a madrugada, que tem como tema Deus ainda realiza sonhos. Se você tem algum sonho, se você tem algum propósito com Deus, peça durante esses 7 dias de campanha, que Deus vai te ouvir, que Deus vai te abençoar, que Deus vai realizar seu sonho. E a palavra que Deus nos dá hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 30 ao 37. Fala dessa passagem do bom samaritano. Abra vossas Bíblias no livro de São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: E respondendo-lhe Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, e retiraram, deixando meio morto. Nessa ocasião, descia também, pelo mesmo caminho, um certo sacerdote, e vendo, passou de lado. E de igual modo, também descia um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lado. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-se às suas feridas e, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedaleiro, e disse: Cuida-te dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e fazei da mesma forma. Bom dia, eu, irmão Francis, está nos acompanhando nessa manhã. Laodiceia Galvão, bom dia também. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, nesse momento entramos em Tua presença, Deus, para Te buscarmos durante essa madrugada, Senhor Jesus. Já oramos, já Te glorificamos, já Te demos graça ao Teu santo nome. Deus, coloca no coração dessas pessoas que estão acompanhando a essa live, a esse segundo dia de campanha. São 7 dias de campanha com o tema Deus ainda realiza sonhos. Abençoa, Senhor Jesus, o irmão Jairo Aparecido, a irmã Laodiceia, o irmão Francis, o irmão José Fábio. Deus, coloca no coração deles apenas o propósito de Te servir, apenas o propósito de Te adorar, o propósito de andar segundo a Tua palavra, Senhor Jesus. Deus, realiza os sonhos dos Teus irmãos, Senhor Jesus, Teus filhos, para que eles possam trabalhar para Ti, para que eles possam fazer com que a Tua palavra chegue a mais pessoas, Senhor Jesus.
Eu te apresento aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aquelas pessoas que se encontram enfermos, Senhor Jesus. Dá cura para essas pessoas, Deus amado. Eu te mostro, Senhor Jesus, as pessoas que estão nas ruas, Senhor Jesus, desabrigado, usuários de drogas, pessoas que vivem no mundo do crime. Deus, põe um pouco de Ti no coração dessas pessoas, Deus Santo. As pessoas que estão em presídio, Senhor Jesus, visita cada um delas. As pessoas que estão desempregadas, Senhor Jesus, abre porta de emprego para que elas possam levar para casa o sustento das suas famílias. Senhor, conscientiza os nossos governantes para que eles possam, Senhor Jesus, governar para o povo e não para eles, para que eles não se corrompam como muitos fazem por aí. Deus abençoe a irmã Sandra Oliveira, que acabou de chegar. Deus Santo, realize os sonhos da tua filha. Tu sabe do que ela necessita, tu sabe do que cada um de nós necessitamos. Tudo isso, Senhor, eu tenho te pedido, Senhor Jesus. Deus amado, eu te apresento a minha família, Senhor Jesus, a minha esposa, a minha filha. Deus, põe sobre ela, Senhor Jesus, o Salmo 91, de verso 7, onde tu diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus Santo, dá proteção, Senhor Jesus, saúde, paz, para que a gente possa viver nesse mundo tão difícil, para que a gente possa vencer através da tua palavra, Senhor Jesus, para quando chegarmos diante da tua presença, Senhor Jesus, estarmos com a certeza do dever cumprido. Deus Santo, tudo isso eu tenho te pedido e tenho te agradecido através do teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje o mundo que vivemos é um mundo órfão, é um mundo necessitado da presença de Deus, é um mundo onde as pessoas elas buscam o próprio engrandecimento, é um mundo onde as pessoas buscam vencer seus obstáculos, é um mundo totalmente individualista, o mundo em que vivemos hoje. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos a obrigação, nós temos a missão de levar a palavra de Deus até elas, para que elas possam vir se conscientizar e ver que ninguém consegue vencer sozinho, né? Ninguém é feliz sozinho, ninguém vai longe praticando as obras do mundo, né? E a palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas que existia um certo homem, que esse homem ele vinha descendo de Jericó e ele foi atacado por ladrões, ele foi atacado por salteadores, ele foi atacado por pessoas que viviam a prática do mal, pessoas que o roubaram, pessoas que o bateram, pessoas que quase tiraram a sua vida, pessoas que deixaram ele quase morto. E a palavra de Deus diz aqui no verso 31 que na mesma ocasião passou por ali um sacerdote e ele fingiu que não viu aquele homem machucado, aquele homem deitado no chão.
E no mesmo verso 32 em diante, fala também que passou um levita, e da mesma forma do sumo sacerdote, ele também fingiu que não viu. Da mesma forma, ele passou e não fez nada, ele apenas olhou, ele apenas observou. E dando continuidade no verso 33, passou por ali um bom samaritano, e foi ele que deu assistência àquele homem, foi ele que Deus usou, Deus tocou no seu coração para que ele o ajudasse. Porque talvez se aquele homem ficasse ali deitado naquele chão, talvez ele não resistiria, talvez ele morresse. E mesmo ele não conhecendo aquele homem, mesmo sendo uma pessoa estranha para ele, sendo uma pessoa desconhecida, ele usou de íntima compaixão, ele usou de misericórdia com aquele homem, e ele o levou sobre o seu animal e o levou a uma estalagem, cuidou de suas feridas e pagou para o estaleiro para que cuidasse dele, e tudo que ele gastasse na volta ele pagaria. E Jesus fez uma pergunta para aquele homem, seguinte, ele disse: qual, pois, desses três te pareceu que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse pois Jesus: vai e fazei da mesma maneira. Dentre os três irmãos que agiu com íntima compaixão, que agiu de misericórdia, o sacerdote não foi porque só observou, o levita da mesma forma também não foi porque só observou, mas o homem que agiu de íntima compaixão, o homem que fez com que aquele homem fosse salvo perante a graça do Senhor, foi o bom samaritano, né? Chamamos de bom samaritano, de boas ações, de boas obras. E mesmo ele não conhecendo aquele homem, ele fez isso, né? E trazendo essas palavras para o dia de hoje, quantas e quantas vezes nós não passamos por alguns lugares e vemos pessoas necessitadas de ajuda, vemos necessitadas da palavra de Deus, mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, mesmo a gente tendo um coração bom, tendo um coração puro, a gente faz como fez o levita, a gente faz como fez o sacerdote, a gente passa, observa e finge que não vê. Enquanto a palavra de Deus nos ensina a ser como um bom samaritano, que devemos parar, que devemos orientar, que devemos perguntar o que se passa na vida daquelas pessoas. Exemplo, irmão, exemplo. A gente vê muitos drogados, muitos moradores de ruas em praças das grandes cidades, das grandes capitais, e a gente passa por aquelas pessoas e elas parecem ser invisíveis para nós, elas parecem não existir para nós. Nós temos medo de se aproximar dessas pessoas, e aquela pessoa que se encontra naquela situação de morador de rua, de usuário de droga, ela é comparado a esse homem mesmo, irmão, que vinha descendo de Jericó, que foi salteado. Aquela pessoa que está naquela situação, ela se sente quase morto, porque a sua vida lhe foi tirada, a sua dignidade foi tirada, a sua família se afastou dela, ou ela mesma se afastou da família, se entregou àquela vida, se entregou àquele estilo de vida. E nós passamos por elas e fingimos que não vemos. Parece que a pessoa está invisível mesmo. Enquanto Deus nos ensina, né, que devemos levar a sua palavra, que devemos pregar a sua palavra a toda criatura, para que elas possam entender que só o Senhor Jesus é bom, que só o Senhor Deus tem misericórdia da vida dela. E nós temos essa missão porque nós somos evangélicos, nós conhecemos a palavra de Deus, e nós temos que ir lá, irmão, pregar o evangelho para elas. Mesmo elas estando naquela situação, Deus, ele pode mudar a vida delas, ele pode transformar o coração daquela pessoa por completo. Mas para isso ele precisa da sua ajuda, ele quer que você seja o instrumento dele, ele quer que você
vá lá e transmita a palavra dele para aquelas pessoas. Será que é difícil entender? Será que é difícil nós, seres humanos, amar uns aos outros, assim como ele nos amou? Nós temos essa mania, irmão, de queremos o melhor para nós e esquecer dos outros. Nós temos que passar a dividir o que temos, não a dividir o que sobra, porque é muito fácil a gente dividir o que sobra. É muito fácil você dar o que você não quer mais, mas é difícil você abrir mão daquilo que você tem, abrir mão daquilo que Deus te deu, abrir mão daquilo que você possui, que você conseguiu com tanto esforço, que você conseguiu com tanto carinho. Isso tudo é difícil, né, irmão? É difícil, irmão, mas a gente tem que fazer isso, porque Deus é amor, Deus é união, Deus é tudo, irmão. Deus é tudo na nossa vida, e como Ele nos tirou do mundo, Ele também quer salvar essas pessoas. Irmãos, vamos partir um pouco para o Evangelho de João. João, a partir do capítulo 14, iniciando no verso 6. Vamos iniciar no primeiro mesmo. João, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estareis também vós. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, não conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis ao Pai. E desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-me o caminho, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não vos tendes conheceste, Felipe. Quem me vê, vê ao Pai. E como disse tu, mostra-me o Pai. Não credes tu que eu sou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz as obras é o Pai. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, verás as obras que eu faço, e farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedistes em nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdistes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. E Jesus, quando ele se refere a essas palavras, ele quer ensinar para nós o verdadeiro significado cristão, o verdadeiro significado da palavra de Deus. Quando ele diz assim, a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crê também em mim. Irmãos, nós não temos que viver atribulado, nós não temos que viver com medo, porque se nós conhecemos a palavra de Deus,
Por que nós temeremos ao mal que nos assola? Por que nós vamos ter medo do inimigo? Mas também nós temos que ser sábios, nós temos que não desafiar o inimigo, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós vivemos na carne e nós estamos sujeitos ao erro. E o inimigo, irmão, ele não dorme de maneira nenhuma. Enquanto nós estamos descansando, ele está por aí, solto, fazendo suas obras pecaminosas. E quando Tomé, que é o discípulo que só crê naquilo que vê, diz assim: Senhor, se nós não conhecemos o caminho, como nós iremos chegar lá? Diz aqui no verso 5: E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como iremos saber o caminho? Nós temos que saber, irmão, a direção certa de levar as pessoas para Cristo. Nós temos que saber o caminho certo, que é o caminho da salvação. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus fala isso, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Perdão. E as pessoas têm uma mania de cultuar deuses criados de barro, deuses feitos por mão de homem. Quanto o próprio Deus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outro intercedor a não ser Jesus. No verso 7 ele diz o seguinte: E vós me conhecereis a mim. Se vós conhecereis a mim, também conhecereis ao Pai. Se nós conhecemos Jesus, nós estamos conhecendo a Deus, irmão. E a gente tem uma mania de se achar melhor que os outros. A gente tem uma mania de se achar que estamos um passo à frente dos outros, enquanto nós não estamos. Irmãos, Jesus, ele tinha uma humildade tão grande, ele tinha um coração tão grande, ele tinha um amor imenso por todos nós, que ele se entregou. Ele não se entregou só por mim, ele não se entregou só por você, ele não se entregou só por as pessoas que se dizem grandes religiosos, não, irmão. Ele se entregou no corpo completo, ele salvou a humanidade no geral. E quando Jesus recebeu a missão de carregar aquela cruz, em nenhum momento ele questionou a Deus por que Deus tinha escolhido ele para aquela missão, por que Deus iria usar ele para fazer aquelas obras. Em nenhum momento ele chegou a questionar, não, irmão. Ele simplesmente recebeu uma missão e veio aqui para a terra e cumpriu a sua missão até o último dia. E mesmo ele tendo curado, mesmo ele tendo libertado, mesmo ele tendo dado visão a cego, mesmo ele tendo feito o paralítico andar, as pessoas não entenderam, irmão. Muitos não entenderam o propósito de Deus aqui na terra, porque naquela época o mundo ele vivia de uma forma pecaminosa tão grande que não tinha mais saída. As pessoas estavam se destruindo. Nos dias de hoje, irmão, não é muito diferente não. As pessoas lá fora, elas estão se destruindo. Estamos se aproximando do carnaval. A gente sabe que o carnaval é uma festa muito perigosa. É uma festa onde muitos perdem suas vidas. E nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que orar. Nós temos que saber andar nos caminhos do Senhor. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos andar em todos os caminhos. Existem os caminhos que nós podemos andar e existem os caminhos que nós temos que passar longe, irmão. Porque é difícil, irmão. Ser crente não é fácil. Se você disser que ser crente é fácil, eu discordo de você. Porque ser crente não é difícil, irmão. A gente tem que ser diferente. A gente tem que andar com o corpo santo, com o corpo edificado. Não é querer ser melhor que os outros, mas nós temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo era santo, irmão. Cristo
tinha um corpo edificado. Cristo, ele andava de uma forma que ele não conhecia o pecado, ele não praticava o pecado, por seu corpo ser santo. Por mais que ele fosse tentado, por mais que o diabo tentasse, ele, por ser filho de Deus, por ser o verdadeiro Salvador de nossas vidas, ele era purificado. E nós temos que procurar essa purificação para nós. Nós temos que ser exemplo para o mundo, irmão. O mundo tem que enxergar Cristo através de nós. O mundo tem que olhar para você e não vir com aquelas frases, não vir com aqueles julgamentos que o pessoal costuma dizer assim: olha, é porque é crente. E olha, tu não é crente. Porque tu é crente, por que tu está aqui nesse lugar? Por que tu está praticando essas coisas? O mundo tem que olhar para nós, irmão, e dizer assim: tá vendo o irmãozinho ali? Eu vejo Jesus na vida dele. Eu quero esse Jesus para mim. Nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que saber transmitir a verdadeira palavra de Deus para o mundo, para que nós sejamos instrumento de Deus aqui na terra. Nós temos que aprender isso, irmão. Nós temos que fazer isso. Deus nos pede isso. Para encerrar a nossa live de hoje, quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, para que os irmãos possam levar a palavra de Deus adiante. Abra a vossa Bíblia. Se você quiser abrir para acompanhar, você abra em Jeremias 33:3. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Irmão, clame a mim e eu te respondo. É isso que a palavra de Deus diz. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você desconhece. Irmãos, Deus quer fazer de você grande, Deus quer fazer de você uma pessoa transformada, mas Ele não quer fazer você grande em riqueza não, irmão. Ele não quer fazer você grande em fama não, irmão. Ele não quer fazer de você uma pessoa reconhecida na mídia por todos, não, irmão. Ele quer fazer grande ao teu coração. Ele quer te encher de amor, Ele quer te encher de paz, Ele quer te encher de misericórdia. É isso que Deus quer fazer contigo, irmão. É isso que Deus quer, que você seja boca dele aqui na terra. Ele quer que você seja instrumento dele aqui na terra. Agradeço a todos vocês que fizeram parte dessa live. Esse é o segundo dia da campanha. São 7 dias de campanha. Campanha que tem com o tema Deus ainda realiza sonhos. Muito obrigado a todos que participaram. Vou ler alguns nomes que eu estou vendo aqui: José Fábio, Francis, Laudiceia, Jairo Aparecido, Sandra Oliveira. Tem um irmão aqui africano que não tem como pronunciar o nome dele: Pedro Mororó, Gil Danísio, Gago. Outra irmã aqui que não dá para pronunciar o nome: José, João Ferreira, Ivanildo José da Silva, Creuza Almeida. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesta manhã. Tenham todos um bom dia. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Bom dia.